Olá, pessoal, bom domingo, uma boa noite para vocês. E hoje o Ivan Kleber está aqui conosco novamente neste domingo, fazendo um giro internacional das principais notícias que aconteceram essa semana e que vão acontecer no Brasil. Porque, né, tudo que acontece aí vem para cá, né, Ivan? Boa noite, Camila. Boa noite ao público do Direto aos Fatos. Pois alguns meses atrás nós noticiamos que em País de Gales estavam fechando as prateleiras, agora o Rio Grande do Sul está com o mesmo problema, né? O Estado dizendo que você pode comprar o que não pode. A gente comentou isso no domingo passado. Enfim, a gente tem outros acontecimentos aí pelo mundo que podem logo estar desembarcando em terras tupiniquins, né, Camila? Inclusive, o número de crianças nas instalações das fronteiras dos Estados Unidos aumentou em meio a essa crise crescente, né, Ivan? Uma lei feita pelo Clinton, usada pelo Barack Obama, esquecida pelo Trump, voltou à tona com Biden. Como é que está acontecendo, Ivan? Então, Camila, a notícia que a gente tem, não é, que vem dos Estados Unidos, como você bem coloca aí, para que o público também possa ver, não é? Em fevereiro, como diz ali a Reuters, né, mais de 3.600 crianças estavam detidas nas instalações, naquelas gaiolas, não é, que a gente chama. Esse número é muito maior do que era durante a administração Trump, e inclusive comparando com janeiro. É um dos números mais altos da história de crianças ali separadas dos pais na fronteira Estados Unidos e México. Agora, a Reuters faz essa matéria, parabéns para ela, ponto. Eu não vou elogiar mais a Reuters aqui, porque a gente sabe que eles têm uma pegada bem globalista. Mas está aí a notícia, e os grandes jornais, a velha mídia, ela não passa isso, principalmente no Brasil. Eu acredito que eu, pelo menos, circulei noticiário no Brasil e não vi essa notícia. Então, o que a gente está vendo aí é um show de hipocrisia. Como você bem disse, quem criou essa lei foi o Bill Clinton, marido da Hillary, só para deixar registrado, do Partido Democrata. Depois, quem, digamos assim, atualizou essa lei e usou bem foi o senhor Barack Obama, também aí nenhum movimento da velha mídia, silêncio total. Aí, como é uma lei, não é, Camila? Ela vai meio que por inércia. Então, o oficial que está lá na fronteira, ele não vai olhar se é Trump ou Obama que está na Casa Branca. Ele vai executar. Mas não existiu nenhum modo, nenhuma maneira, o Trump pedindo para que essa lei fosse executada de maneira mais rígida, etc. Isso não aconteceu. Mas a mídia vendeu no mundo inteiro como se fosse uma criação do Donald Trump, como se o Trump tivesse pego o telefone e tivesse dito, olha, vamos separar as crianças dos pais, não é? E muitas vezes, Camila, se a gente parar para pensar, o pai é o culpado. Por quê? Eu sei que é um pouco pesado dizer isso, mas a partir do momento que você tenta fazer algo ilegal, não é? Que é atravessar ali a fronteira do México com os Estados Unidos, daquela maneira, e leva o seu filho de 5, 6 anos juntos, você tem que arcar com a responsabilidade do seu ato. Né? A gente sabe que existem relatos de muitas famílias que fazem isso para justamente usar a criança na fronteira como um passaporte. Olha, eu estou com uma criança, você vai me mandar de volta? Manda para a primeira cidade americana aí mais próxima. E aí foi. Então, a gente tem esse número em fevereiro muito alto, um silêncio total da mídia, da velha mídia. A gente teve a Ocasio-Cortez lá, deputada do Partido Democrata, a Tabata Amaral, para o público mais ou menos entender, gritando no Twitter contra o Joe Biden. Eu acho que ninguém avisou ela, coitadinha, que ou ela não tem participado das reuniões, de que esse assunto não era para falar, não é? Então, ela veio a público, jogou isso no Twitter e deu uma certa repercussão, porque ela também está preocupada, e aí é um fato que ela tem razão, os latinos estão começando a votar para o Partido Republicano. Aqueles imigrantes mexicanos, venezuelanos, cubanos, deram a maior votação de um candidato republicano em 2020 para o Donald Trump. Nunca um republicano foi tão bem votado
em comunidades latinas, principalmente no estado da Flórida. Isso explica a grande vitória do Trump na Flórida. Então, a gente vê e aí é mais um dado, né, que vai bater de frente com o resultado da eleição. Mas, enfim, ela tem essa preocupação, não é, dos latinos não estarem mais votando para o partido dela. Ela depende dos latinos para se eleger em Nova York deputada. Ela tem eleição ano que vem, se não me engano. Então, Camila, essa notícia, ela traz para a gente, escancara o que é a hipocrisia da esquerda nos Estados Unidos. A notícia de você ter 3.600 crianças dentro de uma gaiola é, por si só, chocante. Em cima disso, você tem o silêncio da mídia nos Estados Unidos e no Brasil também, Camila. A gente não ouviu nada sobre isso aqui no Brasil. Nada. E nem vai ouvir. E nem vai ouvir, porque é como se existisse... É um jogo de cartas marcadas. Desde o início da fraudemia, no começo de 2020, Camila, eu tenho a sensação que a gente está vendo um grande teatro em torno da política, em torno da esquerda americana e, de consequência, da esquerda brasileira. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, é como se existisse um código não escrito, mas esse código existe. Qualquer vírgula fora do lugar da direita, dos conservadores, essa vírgula precisa ser transformada em um texto. Já do outro lado é o contrário. Aconteceu isso. Não, vamos fechar o olho para isso, não publica, não fala. É uma surpresa que a Reuters tenha feito essa matéria, e como ela fez, a gente trouxe aqui para o Direto aos Fatos. Inclusive, Ivan, tudo que a direita faz, uma vírgula fora do lugar merece ser noticiado. A esquerda não. Nós vemos isso aqui no Brasil. Quantos protestos a esquerda fez e ninguém falou nada do aumento do frango frito? Oh, meu Deus, estão colocando a vida das pessoas em risco. A gente fala alguma coisa, vocês vão aumentar a contaminação. Por quê? O vírus só gosta da direita, não gosta da esquerda, é um vírus político, né? É um vírus político, sabemos disso. Mas essa manipulação é tão gritante que já está ficando até achincalhada. A gente tem uma outra matéria aí, está aqui na pauta referente ao Joe Biden, que deixa isso bem escancarado, né, Camila? E eu concordo, a fraudemia, ela é totalmente... Já deixou de ser um caso somente sanitário, como toda doença deveria ser tratada, mas no caso da fraudemia, a gente não pode negar que hoje o mundo está numa terceira guerra mundial silenciosa, e a fraudemia, ela é dominada pelo cenário político, né? Tanto que o Lula agradeceu a existência do vírus, né? Graças a Deus, que Deus mandou o vírus, negócio em que ele falou, silêncio. Bolsonaro fala, vamos parar de mimimi. Meu Deus, não respeita vidas. Oi? O ano passado, aquela atriz famosa, Jane Fonda, também, na reta final da eleição, falou, meu Deus, não sei que Deus é o dela, né? Diga-se de passagem. A pandemia é um presente de Deus, a esquerda não pode perder a oportunidade. E aí, quando ela dizia isso, Camila, também, silêncio na mídia, mas ali eu já peguei o gatilho do que seria a noite do 3 de novembro, da noite da eleição, né? Cédulas chegando com a desculpa de que a pessoa não pôde ir votar por causa da fraudemia, e cédulas sem identificação, você não sabe de quem era aquele voto, de onde que veio, mas que foi computado. E 90% dessas cédulas, 95% em alguns lugares, era para um candidato só, para o Joe Biden. É como se a pessoa que não pudesse ir votar no dia, votava para o Biden. Impressionante. Os eleitores do Trump se apresentaram a votar, e os do Biden não. E aí deu a margem, enfim. Mas, como você falou, o Lula comentou e a Jane Fonda comentou, porque tudo converge a um objetivo final. Eu nunca imaginei que eu ia colocar o Lula e a Jane Fonda na mesma frase, mas é disso que a gente está falando. A esquerda, ela não se comunica, talvez, num grupão de WhatsApp, mas tanto a esquerda nos Estados Unidos como no Brasil, eles sabem como aproveitar e criar narrativa e converter tudo em favor deles. Ivan, eu vou pedir para você falar da matéria do Telegraph, que não dá para colocar em tela porque é uma matéria paga. Então, por favor, Ivan, Telegraph, o editorial contra o Biden. Bom, o Telegraph é um jornal britânico, né? E
durante o ano de 2020, ele deixou bem claro na sua linha editorial que era um jornal pró-Joe Biden, contra Trump, não diferente do que foi em 2016 também. Então, agora, nesse sábado, ontem, o Telegraph traz um editorial questionando o estado de saúde de Joe Biden, e eles estão perplexos, e é por isso que eu digo que é um teatro, porque eles não deveriam estar perplexos, mas enfim, com o fato do Joe Biden não conceder entrevistas coletivas, e mais, a gente tem uma notícia de bastidor do próprio Telegraph, de que os repórteres, eles não conseguem chegar perto do Joe Biden, e o staff do Joe Biden, que coordena essas entrevistas, todo mundo tem staff, tá? Isso é normal. Teve uma pessoa que falou, olha, eu tô com a sensação de que eles estão escondendo alguma coisa. Se é sobre o estado de saúde do Joe Biden, ou se é porque ele é burro mesmo e tem medo de alguém fazer uma pergunta mais difícil e ele não saber responder, mas está dentre aqueles jornalistas, setoristas que estão ali cobrindo meio que diariamente a Casa Branca, alguns já começam a perceber que como é que é, tem algo de certo não está errado, algo de errado aí não está certo. Eu aprendi esses dias. A conta não está fechando. Então, o Telegraph vem e faz um editorial meio que cobrando. E aí, o senhor vai começar a responder as perguntas dos jornalistas, porque o público aqui do seu canal vai lembrar, o Trump, ele sempre aparecia, sabe aquela salinha que é azul atrás dele, que aparece a Casa Branca, primeiro tem o responsável que faz a introdução, e ele mesmo, Trump, ia lá, fulano, do Washington Post, sua pergunta, você da CNN, você é fake news, eu não vou te responder, mas ele conversava com o cara, ele mandava vir as perguntas, até a repórter da Globo News, volta e meia, fazia pergunta pro Trump, então, isso é um normal, gente, o Boris Johnson faz aqui no Reino Unido, o Obama fazia, o Clinton, o Bush, é normal o presidente uma vez por semana ou a cada 10 dias responder as perguntas dos jornalistas. Isso não está acontecendo e está criando realmente um clima bem estranho. Agora, Camila, é que nem eu falei, qualquer pessoa que tivesse um pouco... Eu tive a honra lá no Pegavox de fazer a tradução simultânea de pelo menos 2 debates entre ele e o Trump. A sensação depois do debate é que era, meu Deus, esse cara não está falando coisa com coisa, não é possível, o Partido Democrata não tinha ninguém para colocar no lugar dele, e agora a velha mídia que acusava a gente de teoria da conspiração, de não sei o quê, começa a levantar esses questionamentos. Outros jornais menores fizeram, agora o Telegraph é um jornal muito importante, e quando traz isso à tona, deixa bem claro que realmente existe esse desconforto. Para arrebatar essa pauta, Camila, do outro lado a gente tem a Kamala Harris já respondendo, na verdade já não, ela sempre, desde o dia da posse, quem responde, os líderes estrangeiros, ou sabe, um outro presidente, um outro primeiro-ministro, é a Kamala. Muito provavelmente, se o Itamaraty ligar na Casa Branca, quem vai atender vai ser a Kamala, e não o Joe Biden. Isso também é um indício de que alguma coisa de errado não está certo. Eu vou dar um exemplo. A gente sabe que a política entre Israel e Irã, ela é muito tensa, ela é muito delicada. Isso já vem de muitos anos. Hoje, quem está à frente dessas conversas não é o Joe Biden, é a Kamala. Isso aí foi uma indicação também que saiu essa semana, e foi o próprio Israel que trouxe isso a público. Se não me engano, foi o embaixador de Israel nos Estados Unidos que falou, olha, quem está fazendo articulação aqui, quem está conversando com a gente é a Kamala, não é o Joe Biden. Camila, para resumir, posso estar enganado, mas eu estou enganado junto com o Telegraph, então alguém pode dizer, não pode dizer que eu sou teoria da conspiração. Estão preparando o terreno para a Kamala Harris assumir antes do final do mandato. Essa é uma sensação, essa é uma análise que eu faço, e que depois dessa matéria, desse editorial, ganha mais força, Camila. Eu chuto que ela assume em julho. Julho, ok, vamos ver se a gente faz um bolão. Eu acho que eles têm muitas reformas para fazer, eles querem fazer um trabalho sujo. Eu acho que eles vão dar um ano, pelo menos, para o Joe Biden. Eu acredito que dezembro ou janeiro desse ano, entre final de 2021 e começo de 2022.
Vamos ver, quem sabe, né? Vai ficar aqui registrado. Se você acertar, eu venho aqui dar os parabéns para você, Camila. Façam as suas apostas. O pessoal aí no chat pode até... deixa aí no chat, vamos ver. E printem, né? Se você for o vencedor, você vai ganhar os nossos parabéns. Printem, deixa printado, guarda e me manda. Ivan, União Europeia. A União Europeia declarou zona de liberdade LGBT em resposta às zonas livres de LGBT da Polônia. Por que a União Europeia está preocupada no que a Polônia está fazendo, já que, durante a divisão dos valores para ajudar os países com conflito, eles retiraram a Polônia justamente pela postura conservadora? Então, Camila, o que a gente tem aí nessa notícia é que a Polônia, como a gente sabe, eles têm um povo muito conservador, principalmente no interior da Polônia. A capital, Varsóvia, já a coisa é meio 50-50. Mas a Polônia, então, desde a reeleição do primeiro-ministro presidente, Andrzej Duda, em julho do ano passado, ele ganhou a eleição muito apertado, Camila, ele ganhou com 1%, só que lá não é Smartmatic, e o voto não é eletrônico, é voto manual e dá para auditar bonitinho, tá lá a cédula, quem quiser ir lá contar uma por uma pode contar. Então, o candidato conservador, ele ganhou com 1%, mas ganhou. Ele vem desde então costurando alianças, ele tinha um acordo muito bom com o Donald Trump de cooperação militar, e depois, então, a pauta, digamos assim, mais... Eu não sei se a gente pode classificar a pauta, por que não? A pauta pró-vida como uma pauta conservadora. Então, a Polônia endureceu as leis contra quem pratica o assassinato de crianças no ventre da mãe e também está restringindo a possibilidade de casais homossexuais adotarem uma criança. A Polônia não reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Em resposta a essas pautas, então, a União Europeia, ela proclamou um documento em que, em seus países membros, é totalmente o contrário do que está em vigor na Polônia. Basicamente, foi isso. Agora, Camila, olha o absurdo. O ano passado, a gente teve uma questão muito grave na Bielorrússia, que é o país vizinho da Polônia, que não faz fronteira com a Polônia, e ali a gente tinha a sensação de que a Rússia pudesse invadir a Bielorrússia, a gente tinha a sensação de uma guerra civil, e a Polônia foi até a União Europeia e trouxe essa situação. Falou, olha, talvez a gente precise intervir, a gente vai ter que, ou pelo menos a Polônia não quer exército russo perto da sua fronteira. E aí, União Europeia, vocês vão me ajudar com isso? A União Europeia veio e disse, olha, então, a gente pode até ajudar politicamente nessa questão da Bielorrússia, mas vocês precisam rever essa questão aí da liberdade aos LGBTs na Polônia, questão do aborto, aquela coisa da questão das agendas revolucionárias. A Polônia falou, não, então eu me viro sozinho com a Bielorrússia, foi mais ou menos essa a resposta, e não vou ceder, e não cedeu nenhum centímetro, até agora, pelo menos, para a União Europeia. Só que o ano passado, a Polônia tinha um trunfo na mão que se chamava Trump. O Trump tirou tropas da Alemanha e colocou na Polônia. Então, isso foi um recado para a Rússia, e a situação da Bielorrússia também se acalmou. Mas a União Europeia, perdão, ela volta e meia, ela vem atacando a Polônia nas questões das pautas revolucionárias, principalmente na questão do aborto e da questão da comunidade LGBT, digamos assim. Agora, Camila, eu conheço poloneses que moram aqui em Londres, e realmente, eu não vou fazer aqui uma análise se eles estão certos ou errados, eu nem vou entrar nisso, mas eles não querem no país deles o aborto, eles não querem no país deles reconhecer que duas pessoas do mesmo sexo podem casar. Isso é majoritariamente consenso na população polonesa, sabe? Eu não vou nem entrar no motivo porque eles querem isso, além de ser um país extremamente católico, enfim, mas eles não querem, pronto, não querem. E a União Europeia tenta impor, então, essas regras, digamos assim, à força. Olha, Camila, para concluir, o Reino Unido saiu da União Europeia
um pouco por causa disso, outros motivos, como a Turquia, moeda, economia, etc. Se a Polônia um dia sair da União Europeia, vai ser por causa disso, por causa dessa tentativa de imposição da União Europeia nessas pautas e agendas, Camila. No ano passado, Ivan, as imagens que chegavam aqui no Brasil do problema que teve na Bielorrússia, ativistas eram presos. O pessoal não podia protestar. Jornalistas foram presos. Isso. É um absurdo você ver isso num país que se diz livre. Né? É uma coisa meio chinesa, meio Coreia do Norte. Estaria a União Europeia, então, se dobrando a isso para justamente expandir o comunismo? Olha, perguntinha muito boa essa sua. A União Europeia, em primeiro momento, ela não queria arrumar uma treta com o Vladimir Putin. A Bielorrússia é um daqueles países que está sob, digamos assim, a proteção do Vladimir Putin, né? Então, em um primeiro momento, a União Europeia... Então, é aquela coisa da hipocrisia que a gente falou na primeira pauta. Porque a União Europeia, ela atrelou ali uma intervenção sua direta. O que é uma intervenção da União Europeia? É a Angela Merkel pegar o telefone, ligar para o Putin e dizer, para de prender jornalista na Bielorrússia. Basicamente é isso. Mas ela atrelou isso à Polônia liberar o casamento homoafetivo, sei lá que nome que se dá, homossexual. Sabe? São duas coisas que não se conectam. Não é fácil explicar isso. Então, para a União Europeia, nesse momento, é importante passar a questão do aborto, por exemplo, do que manter a liberdade dos jornalistas. A gente não viu em nenhuma mídia europeia também, a gente teve um jornalista preso no Brasil, né, Oswaldo Eustáquio. A gente tem um deputado, a gente tem um preso político hoje no Brasil, concorde você ou não com o que ele falou no vídeo, mas ele está preso, é o fato, não é? Então, nenhum pio na União Europeia. Cadê a União Europeia ligando para o Brasil, e tá chato esse negócio, vocês estão com preso político em 2021, e aí, como é que fica? Não. Agora, experimente o Brasil passar uma lei mais restritiva na questão do aborto, por exemplo. Aí vai ser um alvoroço. Então, de novo, a gente volta aqui. É um ataque às bases conservadoras. É uma batalha espiritual e a política é a ferramenta para você avançar com essas pautas, Camila. Acho que eu consegui em 3 minutos, tentar sintetizar uma resposta que daria um programa. Ivan, por falar em comunismo, não tem como não citar a China. A China está colocando carteiras, né? É o primeiro país a lançar passaporte de vacina. Eu ia falar carteiras de vacina. Passaporte de vacinas. O programa é apenas para chinês, é obrigatório, mas já sabemos que tem diversos países namorando essa alternativa, incluindo o Brasil. E aí, Ivan, a gente vai ser controlado por um passaporte de QR? Então, Camila, a gente comentou isso na semana passada, né? A União Europeia quer impor isso até junho e julho desse ano de 2021. Pequim já, como você pode ver na matéria, já colocou em prática, eles já têm um sistema parecido com isso. Agora, na China, a matéria ali diz que não é obrigatório, mas é aquela coisa, não é obrigatório, mas você não vai poder viajar, você não vai poder frequentar museus, restaurantes, enfim. Então, mais uma vez, a China é o laboratório do que será expandido para o resto do Ocidente. Eu tenho o meu amigo lá do PH Vox, o Fábio Blanco, e também o Alexandre Costa, que acredito que eles devem ser bem conhecidos aqui do público, e em conversas, enfim, transmissões, é um pouco como se os globalistas usassem a China como um grande laboratório para depois exportar isso para o Ocidente. Não quer dizer que globalistas e chineses estão alinhados 100%, gente. Não é isso, a coisa não é linear. Mas a gente vê, não é? Você vê, a gente trouxe essa notícia semana passada, do passaporte sanitário europeu. No meio da semana, essa notícia eu achei lá na Itália, né? Sai
a China como o primeiro país a lançar o passaporte sanitário, já em prática. A União Europeia assinou um acordo em dezembro com a China de cooperação econômica, sabe? 1 mais 1 é 2. O que a senhora Angela Merkel vai fazer? O que o senhor Macron vão fazer? Ah, China, você já colocou em prática? Como é que está aí? O que vocês usam? Qual tecnologia? Como é que é? Como é que não é? Bom, o rascunho está pronto, sabe aquele aluno na faculdade que é meio preguiçoso? Então manda aqui que a gente só implanta aqui também, sabe? É o show de hipocrisia de novo, é o comunismo sendo implantado. A gente está passando por semanas aí no Brasil que as pessoas estão com restrições gravíssimas, seríssimas, não é? A gente está tendo uma pequena amostra aí do que foi a União Soviética nos anos 60, 70, 80, do que é a China hoje, e ao contrário da gente levar a liberdade para os chineses, porque o chinês médio, coitado, ele também não tem culpa. Acontece o contrário, a China exporta o modelo dela para o resto do Ocidente, usando justamente a questão da fraudemia, né? Ivan, o que me preocupa é os campos que... É campo de concentração, mas eles falam campo de contenção para não chocar tanto. Esse campo de contenção começou na China, tanto que deficientes físicos e idosos morreram porque seus cuidadores foram retirados à força. Depois foi para a Alemanha, que parece que não aprendeu nada com a própria história. Depois foi para Formosa, uma província na Argentina. E eu não duvido nada que isso chegue no Brasil logo, logo. Para que isso não aconteça, Camila, depende muito da mobilização das pessoas. O chinês médio, ele não tem como protestar. O argentino, acho que ele já não tem mais nem força para protestar. Eu não quero acreditar que o brasileiro não tem essa força de se opor a tudo isso. Agora, infelizmente, a sua análise está correta. Se em um mercadinho do interior do País de Gales a polícia chegou e disse que não podia vender panela, e alguns meses depois a gente viu isso acontecendo no interior do Rio Grande do Sul, que um gaúcho talvez nem sabe o que é o País de Gales e vice-versa, o cara de País de Gales não sabe o que é o Rio Grande do Sul, mas está acontecendo para os dois, infelizmente, como eu disse, você não está muito errada. Pode acontecer sim no Brasil. Hoje, Camila, ontem, sábado, saiu uma matéria que eu vi meio por cima, e como eu sou meio, como é que eu posso dizer, Caxias, eu preciso checar bem antes de trazer isso a público, então eu deixo aqui entre parênteses, não é? Eu não chequei isso, mas aparentemente uma pesquisa mostrou nos Estados Unidos que 69% da população quer saber quem foi vacinado e quem não foi. Olha a gravidade disso. Vamos pegar que essa pesquisa está um pouco inflada, mas vamos dizer que ainda assim 50% dos americanos queiram saber se você, Camila, foi vacinado ou não. Então você está caminhando na rua, tomando um sorvete, e você vai ter que usar em algum lugar no seu corpo, enfim, uma vestimenta, alguma coisa, mostrando para o outro que você foi vacinado. Aí passa o Ivan, que como é que é, negacionista e não tomou a vacina, as pessoas, olha lá, aquele lá não tomou a vacina. O dono da barraquinha de cachorro-quente já vai dizer, eu não vou vender o cachorro-quente para você. O outro vai dizer, não passa perto. A criança já vai olhar assustada. A gente está caminhando para isso. Eu espero, eu vou checar de novo essa pesquisa, de repente a gente traz aqui semana que vem, tomara que isso não seja verdade, que esse número seja inflado. Mas que tenha uma pessoa disposta a fazer a pesquisa já mostra a gravidade disso, né, Camila? Então, são centros, como na Argentina, que quem não foi vacinado, sei lá qual era, vai ficar preso até receber a vacina. Em outros lugares querem colocar uma identificação. Sabe quem fez isso muito bem, entre aspas, né, o bem? Foram os nazistas. Isso que eu ia falar, as estrelinhas na roupa dos judeus, nada mais, nada menos. Parece que a história está se repetindo. E isso é absurdamente assustador, Ivan, porque quando você se acostuma a esse tipo de violência, para a dominação é facinho, é um passo. Pois é, mas estamos caminhando para isso, Camila, infelizmente. Tomara que a providência divina não deixe a gente chegar nesse ponto, né? Vamos pensar por uma outra esfera, Ivan. Imagina, então, sei lá, alguém fala assim, ok,
Eu quero saber quem tomou vacina. Mas eu também quero saber quem tem HIV. Porque bem colocado, Camila, bem colocado. Sei lá, vamos imaginar, eu sou alérgica a preservativo. Isso é muito comum, alergia a preservativo. Eu sou alérgica, eu não quero ter relação sem saber quem é você. Eu quero o seu exame de sangue, aí você vai ter que usar alguma coisa Uma marca. Não tem AIDS, não tem sífilis, não tem gonorreia, não. Que absurdo! Isso é o cúmulo do absurdo, isso é uma invasão de privacidade sem limite. Quando a gente abre uma brecha para uma coisa absurda dessa, você abre uma porta para muitos outros absurdos virem. E é engraçado que é tudo em nome da ciência, dos iluminados, né? O meu colega de bancada lá no PH Vox, o Braz Oscar, ele sempre diz, né? Ele ele se aprofundou nisso, e parece que o professor Olavo também sempre fala isso, de que um homem na Idade Média, lá em 1450, que morasse no interior da França, ele tinha muito mais liberdade do que um homem hoje. Porque em 1450 não tinha um Estado para dizer o que você pode fazer, o que você não fazia. A decisão daquele homem era em cima de valores morais. Eu não vou matar o próximo porque é pecado, porque não pode, porque eu vou para o inferno. E não porque tinha uma lei dizendo, você não pode matar. Não tinha um Estado dizendo que você não pode matar o próximo. A decisão dele era moral. Então, era uma decisão dele com ele. E só. O que era o bem para a família dele, enfim. Então, não tinha um Estado dizendo que hora você pode entrar, que hora você pode sair, que hora isso, que hora aquilo. Aí vieram os iluminados, né, Revolução Francesa e tudo mais, e a gente chega, então, aí em 2021 com institutos de pesquisa perguntando para as pessoas se você quer saber se a pessoa que está do seu lado foi vacinada ou não. Parabéns, iluministas. Parabéns. Assume que o filho é de vocês. Como disse o presidente do Fórum de Davos, você vai ter menos liberdade, menos privacidade, mas será muito mais feliz. Ele falou, tem um vídeo, não há como negar. E, Ivan, falando ainda em falta de liberdade, domínio, comunismo, campos de concentração, controle, não tem como não falar da carta que o Lula, enquanto presidiário, enviou para a China como se ele fosse o presidente. Quer comentar sobre isso? A ex-presidente Dilma também assinou essa carta, né, para o Xi Jinping. Camila, a análise que eu vou fazer da carta, eu tenho 2 pontos que eu quero trazer. O primeiro, nessa carta, ele fala muito, ele exalta muito o atual embaixador da China no Brasil. A gente vê do outro lado o senhor Rodrigo Maia, do outro lado, assim, eu já vou explicar que lado é esse. O senhor Rodrigo Maia, vocês lembram do Rodrigo Maia? Pois é, até outro dia ele era presidente da Câmara. Indo lá almoçar, jantar com o embaixador da China no Brasil. Quando eu digo lado, eu vejo assim, eles estão se unindo, não é? PT, PSDB, eles, bem no fim, têm a mesma visão de mundo, digamos assim. Mas o que eu estou percebendo é que tanto o PT quanto o PSDB, ambos estão namorando o governo chinês na tentativa de dizer, olha, apoia eu, que eu sim estou alinhado com você. Não, não é ele, é eu. O que eu estou percebendo é que você tem uma disputa ali entre o pessoal do Sapatênis e o pessoal do PT para ver quem que o partido chinês no final vai chancelar e vai dizer, ó, é você em 2022 que eu quero. Ou talvez o Partido Comunista Chinês diga, não, se juntem aí, depois a gente veja. Mas os chineses eles não têm esse modus operandi. Então, na minha opinião, a gente tem aí uma disputa de ciúmes também, talvez, não sei, mas um interesse muito grande em ver quem vai ser o queridinho do Partido Comunista Chinês no Brasil. Senhor Rodrigo Maia, você já perdeu, tá? Só para avisar, tá? Você já perdeu. Você e a tua turma, pega os seus sapatênis aí e se você manda uma carta para o Xi Jinping, a probabilidade de ela parar lá na lata de lixo é muito grande. Quando o Lula manda uma carta para o Xi Jinping, a probabilidade do Xi Jinping ler essa carta é muito maior do que ler a sua. Tá?
tá? Não sei se o Rodrigo Maia mandou carta para o Xi Jinping, mas é uma maneira de falar, né? Ele se reuniu com o embaixador da China. O que está me preocupando nessa carta, Ivan, é quando ele chama o governo Bolsonaro de governo transitório, como se ele soubesse o resultado de 2022. Ele tenta passar essa certeza para o Xi Jinping do que o Lula está dizendo. Olha, aguenta mais 1 ano e meio, 2 aí, que eu vou voltar e aí a gente vai acelerar, tá? Não se preocupa. Mas ele também manda um recado para o outro lado, para o PSDB. Olha, não são eles, sou eu. Mas eu concordo com você, Camila. É quase que uma carta dizendo, olha, não rompa com o Brasil agora, não tome nenhuma medida mais drástica, porque é uma questão de tempo até eu ou alguém, né, alinhado ao PT, enfim, alguém da esquerda, raiz, voltar ao poder no Brasil. É mais ou menos isso que o Lula está dizendo. Eu não entendi muito o que a Dilma está assinando essa carta, mas, enfim, ela teve ali a pachorra de colocar a assinatura dela e tal. Agora, um outro ponto... Presidenta, Dilma presidenta do Brasil, tem lá. Se for traduzir isso, eu não conheço muito bem mandarim, mas pode ser que o cara que vai fazer a tradução vai dizer, meu Deus, eles erraram no digitar aqui, era presidente. Olha, seria fenomenal se isso acontecesse. Mas, enfim, Camila, a gente tem uma relação dessa carta com 1964 também, ou 63, quando o João Goulart... Perfeito, Camila. Por isso que eu gosto de fazer live com você. Quando o João Goulart volta da China, não é, e faz aquele discurso, olha, acho que fez um discurso lá na China, nossos povos, irmãos, amigos... Gente, o que a China tem em comum culturalmente falando com o Brasil? Nada. Eu não estou discutindo qual cultura é melhor, mas são 2 mundos completamente diferentes. E o João Goulart vem e fala em exaltação da amizades dos povos, e não sei o que. A pessoa que escreveu essa carta, que o Lula não escreveu, pegou, talvez não intencionalmente, mas traz um pouco do discurso, aquele discurso do João Goulart de 63 para essa carta. Até parece que a pessoa que vai ler a carta hoje é a mesma que leu em 63 o discurso do Goulart. Então, o PT tenta, mas quando o PT fala em união dos povos, não sei o quê, é Partido Comunista falando com o Partido Comunista, tá? É disso que eles estão falando, é da revolução. Então a gente também tem que ficar um pouco atento nisso, né, Camila? Oi, Ivan. Eu ia dizer que estava no modo doutora Vera. Eu estava, porque eu estou procurando aqui uma matéria, que está travando aqui. Isso aqui eu concordo com a China. Não há como discordar. Eu acho que acertou em cheio. Aí, peraí, pronto. China quer usar educação física para tornar rapazes mais masculinos. Sim. Precisa. Isso é uma coisa que eu falo, copiem, porque ninguém aguenta mais molequinho K-pop. Palavras machucam, minha sensibilidade. Homens também choram. Não, copiem, pelo amor de Deus. E vamos, para a gente finalizar, não tem como não deixar de falar do ex-príncipe Harry, a entrevista da sua esposa. Como é que ficou aí as coisas? Então, domingo passado a gente entrou nesse assunto e é justo a gente completar aqui, não é? Hoje, para não deixar no ar, e talvez aí domingo que vem a gente não precise mais voltar nesse assunto. Bom, na entrevista ela veio a público ali com a Oprah, e os pontos da entrevista que mais deram o que falar foi o primeiro, de que uma noite ela foi no teatro com o Harry para não ficar sozinha em casa, porque ela estava com pensamentos de suicídio na cabeça. Ela disse que ela e a princesa Kate, essa sim, uma verdadeira princesa, tiveram uma discussão por causa das flores do casamento, de que a Kate teria sido muito violenta com ela, teria levantado a voz, teria feito ela chorar, etc. E a principal acusação, digamos, é de que um membro da família real teria questionado ela sobre a cor do bebê enquanto ela estava grávida, não é? Do primeiro filho. E dando a entender, meu Deus, será que a gente vai ter um rei negro na Inglaterra, né? Ou pelo menos alguém ali na família e tal, quando a verdade, as coisas não são bem assim. Até porque o filho deles não faz parte da linha sucessória, tá? É uma longa história, quem sabe um dia a gente explique isso, mas não é por causa que é a Harry ou Meghan, tá? Ou Meghan.
O do casal é ela, né? Mas, enfim. Bom, ela já a Oprah disse que sabia, na segunda-feira a Oprah, a pessoa que fez a entrevista disse, olha, nos bastidores ela me falou que não foi nem a Rainha Elizabeth que fez esse comentário e nem o Príncipe Philip, porque muita gente achou que foi ele vive fazendo gafe, de repente podia ter vindo da boca dele, mas a Oprah falou que não. Os tabloides aqui na Inglaterra estão atacando eles diariamente, o Harry e a Meghan, porque, primeiro, quem foi que falou? Tem que falar. Só que se falar, tem que provar também, né? E segundo, que o Harry disse que os jornais estão agindo como o Reino Unido ainda fosse um império que sai colonizando os outros países. E a culpa disso um pouco é dos tabloides. Meu amigo, se tinha alguém que podia ficar do teu lado nessa história, eram os tabloides. Você me deu, sabe, quando você entrar numa polêmica na Inglaterra, a primeira coisa, você tem que ter os tabloides do teu lado. Você me deu isso pro outro lado, você já perdeu a guerra aí, a batalha aí. Então, Camila, qual foi a reação? O Palácio de Buckingham mandou, só fez uma carta pública, dizendo que, olha, se houve algum ato de racismo, a gente vai, isso é grave, vamos ver quem foi, quem não foi, como é que foi, mas nada mais do que isso. Só que na quinta-feira, o príncipe William, ele foi visitar um colégio, até não muito longe aqui da minha casa, e saindo do colégio, um jornalista, você viu, até o príncipe William responde jornalista, e o Biden não. O príncipe perguntou, só que o jornalista chegou, foi bem, vocês são racistas? O jornalista perguntou assim, a tua família é racista? Aí o príncipe William falou, não, definitivamente nós não somos uma família racista, e baixou a cabeça e saiu. Um biógrafo da família real, muito próximo, publicou na sexta-feira, e se ele publicou isso é porque ele tem um aval do palácio, de que o príncipe William e o príncipe Harry não conversam, o ex-príncipe Harry, há pelo menos um ano. Tá? Faz um ano que os dois irmãos não se conversam. E isso mostra aquilo que a gente comentou na semana passada, o racha é evidente. Agora o público, né, Camila, que é o principal, né, o povo. Uma pesquisa saiu na sexta-feira do jornal Daily Mail. A Rainha Elizabeth, antes dessa entrevista da Meghan, estava com uma popularidade em torno a 73%, 74%. Depois da entrevista, a popularidade dela bateu 81%. Lembrando que o recorde histórico, se não me engano, é de 85%. Então, a opinião pública não embarcou na história da Meghan. Primeiro, pelo fato de eles soltarem a entrevista enquanto o marido da rainha, o príncipe Philip, está numa cama de hospital, ele ainda está internado. E também, assim, ela sabia onde com quem ela estava casando, as regras, porque ela disse, ai meu Deus, eu entrei no palácio, tinha um monte de regra, eu não podia abraçar a rainha, eu não podia isso, não podia aquilo, então, e realmente não pode, tem protocolos, o príncipe Charles, na vida inteira dele, chamou a rainha de mãe 1 ou 2 vezes em público, ele tem quase 80 anos, então, são regras que você tem que respeitar, e ela sabia, tá? Ela não pode dizer que não sabia. Então, assim, Camila, você me convidou para participar da sua transmissão, e a gente definiu alguns parâmetros. Eu podia dizer, não aceito, porque não me enquadro, ou ok, aceito. Agora não posso vir aqui em público e dizer, gente, a Camila aqui, ela me manda mensagem todo dia pedindo pauta, não é verdade. Então, por que eu vou falar isso? A sensação é de que o tiro saiu pela culatra, viu, Camila? Isso aí, pessoal, fica a dica e o exemplo. O conselho a gente até ouve, mas o exemplo arrasta. Não case com feminista, você vai acabar com a tua vida e com a vida da tua família, porque elas são tóxicas. Se elas fossem felizes, elas não seriam feministas, é simples assim. Ivan, onde te seguir? Bom, eu tô lá no PH Vox, no YouTube, por favor, a gente está passando por um período, a gente falou muito de eleições americanas lá, e eu acho que a plataforma aqui não gostou muito, então eu peço que você certifique se você ainda está inscrito, caso não seja inscrito, é bem fácil, PH Vox, a gente tem programas diários lá, de segunda a sábado, toda segunda a sexta às 4h30, e no sábado às 10 da manhã, não é só eu, tem a minha equipe lá, a nossa equipe, perdão, o Paulo Henrique, o Sr. Sepúlveda, o Braz Oscar e convidados,
E também no Twitter, aqui, hoje você colocou, né, @LordIvan22, estou sempre postando notícia lá, e também no Instagram, mas no Instagram nem tanto, é mais no Twitter mesmo, e lá no PH Vox. Mais uma vez, Camila, muito obrigado pelo gentil convite, e um abraço a todos aí da audiência. Eu que agradeço, Ivan. Pessoal, deixa aí, se vocês gostaram, dá like e compartilha, porque o Ivan tá certo, o YouTube tá mexendo nos algoritmos. Inclusive, nós recebemos hoje uma notificação do YouTube avisando que eles vão começar a limpar os inscritos que estão desativados, ou são fantasmas, não sei como funciona isso, mas ele acaba desinscrevendo pessoas que frequentam os canais. Então, sempre confere aí a sua inscrição, não só aqui, mas em todos os canais. E, claro, se inscreva no PH Vox para dar uma moral para o PH e para o Ivan. Eu encontro vocês amanhã às 6:30 da manhã, claro. Beijos no coração de todos e até mais. Obrigada, Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.